Como o próprio nome já diz, o músculo dinâmico, a grande função dele é o quê? Gerar movimento na extremidade. E aqui a gente tem, então, o nosso músculo redondo maior. Como a gente pode observar, o redondo maior, então, eles têm origem, então, na borda medial da escápula inferiormente, cruza por baixo da axila e vai lá para o tubérculo menor, abaixo do tubérculo menor, lá do nosso húmero. Qual é a grande função dele, então? Rotação interna de ombro. Então, como ele é um rotador interno de ombro, ele vai ser sinergista do subescapular. Subescapular, agonista na rotação interna, e o redondo maior, sinergista na rotação interna. Do mesmo jeito que a gente tem o infraespinhoso, agonista na rotação externa, e o redondo menor, sinergista na rotação externa de ombro. Aqui, a gente entra, então, naqueles músculos mais conhecidões, então, nos músculos superficiais e mais dinâmicos. Aqui, como a gente pode observar, a gente já está vendo o músculo deltoide, que é o nosso músculo, então, lateral, que reveste toda a parte lateral, anterior e posterior do ombro, bem mais superficial. Só que esse aqui é chamado de deltoide médio. Tá? Então, como o deltoide é muito grande, ele vai ter o deltoide médio, o deltoide posterior, aqui vai ser o posterior, e a gente vai ter o deltoide anterior. Qual é a grande diferença? O deltoide médio, se a gente olhar o direcionamento das fibras, ele vai sair lá do acrômio da clavícula, tá? E da parte, então, da parte mais lateral, então, lá do acrômio da escápula, perdão, e da parte mais lateral da clavícula, e vai se inserir até o tubérculo deltoide do húmero. Qual é a função dele? Abdução. Agora, ele não inicia a abdução. E por que ele não inicia a abdução? Porque o torque dele para o início de abdução é muito ruim, a alavanca dele para o início de abdução é muito ruim. Então, quem inicia a abdução? Esse carinha aqui, ó, como a gente já falou, supraespinhoso. O supraespinhoso começa a abdução, primeiros 10, 20 graus de abdução, e depois? Aí depois eu tenho uma alavanca muito boa para o deltoide. O deltoide é um músculo muito mais potente, né? Com muito mais trofismo. O que ele faz? Ele continua essa abdução. Só que até onde é importante essa abdução para o deltoide? Até aqui, ó. Até 90 graus. Depois de 90 graus, eu já começo a ter uma perda de função do deltoide, e aí, consequentemente, quem está fazendo a abdução não é necessariamente o deltoide, mas sim a rotação lateral da escápula. Então, estou trabalhando muito mais músculos rotadores de escápula do que necessariamente o deltoide. Por isso, é importante, se eu quero trabalhar deltoide, trabalha até 90 graus, ou no máximo 90 graus. Limites, trabalha 90 graus. Qual a grande diferença aí do deltoide médio para o deltoide posterior e para o deltoide anterior? O deltoide posterior, tá? Que aqui ele está aparecendo, esse deltoide posterior, além dele realizar a abdução, como ele está localizado posteriormente, ele também faz extensão. Felipe, então, quando eu estou falando, então, de deltoide posterior, qual é a função do deltoide posterior? Abdução e extensão do ombro. Quando eu estou falando de deltoide anterior, abdução e flexão de ombro. Quando eu estou falando de deltoide médio, eu estou falando de quê? Abdução do ombro. Então, esse aqui vai ser o meu posterior e esse aqui vai ser o meu anterior. Agora, se eu trabalho o deltoide como um todo, qual é a função comum deles? Do anterior, do médio e do posterior? Abdução. Tá? Então, se eu estou trabalhando abdução, eu já estou trabalhando médio, anterior e posterior. Se eu estou trabalhando só flexão de ombro, eu trabalho todos os músculos flexores de ombro, eu trabalho o córaco braquial, eu trabalho bíceps braquial e eu trabalho também o meu deltoide anterior. Se eu estou trabalhando extensão de ombro, eu trabalho todos os meus músculos posteriores que são extensores, principalmente o nosso tríceps braquial, porção longa. Por que porção longa? Porque a porção longa do tríceps braquial é a única porção do tríceps que é biarticular, porque tem origem no tubérculo infraglenoidal. Então ele vai fazer extensão de ombro, mas vai fazer extensão de ombro junto com quem? Junto com o meu deltoide posterior, tá? Aqui, ó, um músculo importante quando a gente pensa na escápula, tá? O nosso músculo
elevador da escápula. Então, elevador da escápula ou levantador da escápula é aquele músculo, então, que tem origem nos processos transversos de C1, C2, C3, C4, e depois vai ter inserção no ângulo superior da escápula. Como o próprio nome já diz, ele faz elevação da escápula, só que ele é um músculo profundo e vai atuar junto com o nosso trapézio superior, que também faz elevação da escápula, tá? Então ele vai fazer elevação, tá? E um pouquinho de rotação inferior dessa escápula. E aí aqui a gente tem dois músculos profundos do pescoço, que também são importantes estabilizadores, que a gente já tinha visto naquele grupo maior, que era de estabilizadores. Primeiro, o nosso esplênio do pescoço, que está aparecendo aqui, mais profundo, e depois, mais superficial, que está aparecendo aqui, então, o nosso esplênio da cabeça. O esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço, eles são mais estabilizadores. Qual é a grande função deles? Estabilizar principalmente a cabeça e o pescoço, dando estabilidade, então, para a coluna cervical. Felipe, mas a gente está falando de músculos da cintura escapular, músculos do ombro, por que a gente tem que falar do pescoço? O pescoço tem uma relação muito direta, então, com o nosso ombro, principalmente pensando em estruturas vasculares e estruturas nervosas. Plexo cervical, que é o nosso plexo vascular, e o nosso plexo braquial, que é o nosso plexo nervoso. Lembrando que o plexo braquial vai ser formado por 5 pares de nervos espinhais, né? Quem são esses nervos? C5, C6, C7, C8 e T1. Então, se eu tenho uma instabilidade cervical, eu posso ter comprometimento de raízes nervosas que formam esse plexo braquial. E como a gente sabe que esse plexo braquial ele vai passar, né, entre, principalmente a parte, o tronco inferior do plexo braquial, né, C8 e T1, vai passar entre o escaleno anterior e o escaleno médio, a gente pode ter algumas síndromes, que a gente chama de síndrome do escaleno, ou se eu tiver uma falha posicional, ou alguma perda estrutural, né, de posicionamento dessa minha cervical, eu posso ter comprometimento, então, dessas raízes nervosas lá na saída dessas raízes. E aonde vai aparecer a dor? A dor vai aparecer no trajeto do nervo, que pode ser no pescoço, que pode ser no ombro, que pode ser no braço, que pode ser no antebraço, que pode ser lá no dedo. E aí, às vezes, a pessoa tem uma dor em choque no braço, uma dor em choque no ombro, uma dor em choque no antebraço, uma dor em choque em um dos dedos, e ela não sabe identificar, mas muitas vezes essa dor está vindo de onde? Essa dor ela pode estar vindo lá do teu pescoço. Então, por isso, a gente sempre começa, se eu penso em tratamento, se eu penso em prevenção, eu sempre penso primeiro, estabilidade, depois fortalecimento. E aí a gente vai avançando caso a caso. Aqui um outro músculo importante, mas um músculo dinâmico, né, como a gente pode observar, sai do nosso processo coracoide e vai até o nosso húmero. Nome do músculo, coracobraquial. Importante, músculo flexor de ombro. Aqui a gente está falando de músculos dinâmicos. Se eu tirar isso aqui agora, o desenhozinho, e aumentar um pouco a imagem, a gente pode ver uma coisa interessante, que é o aspecto clínico importante que eu tinha conversado aqui, ó. Essa aqui vai ser a nossa bursa subacromial. Aqui eu vou ter o meu acrômio. E aqui eu vou ter o meu espaço subacromial, onde eu estou colocando essa seta aqui, ó, preta, é o meu espaço subacromial. É por aqui que está passando o meu músculo supraespinhoso. Por isso é tão importante que eu tenha esse espaço preservado. Eu só tenho essa distância aqui para passar o meu músculo supraespinhoso, o tendão do supraespinhoso. Então, se eu tiver um acrômio do tipo ganchoso, o que vai acontecer? Esse acrômio do tipo ganchoso, ele vai comprometer, então, esse espaço, reduzir o espaço subacromial e aumentar a chance de ter um pinçamento lá nessa região. Outro músculo dinâmico, mas nem entra no ombro aqui, o nosso músculo braquial, tá? Mas por que eu coloco aqui? Porque a gente está vendo os músculos anteriores, então a gente acaba vendo o braquial. Então, braquial, músculo monoarticular, tá? Ele começa, então, tem sua origem na diáfise
do húmero, no terço médio da diáfise do húmero, e depois ele vai se inserir lá na nossa ulna, no processo coronoide da ulna principalmente, e depois ele vai ser um importante flexor de cotovelo, tá? Ele vai ser um músculo profundo aí, o nosso bíceps braquial, e vai atuar junto com o bíceps braquial aí na nossa flexão de cotovelo. Aqui a gente começa a ver então os nossos músculos profundos, tá? Esse em destaque aqui é o nosso músculo eretor da espinha, mas junto com eles a gente já tinha falado lá no comecinho da aula de vários outros músculos, então, que atuam, então, com função de estabilização do tronco. Então, o que seria estabilização do tronco? Estabilização da coluna com a cabeça, estabilização da coluna com a caixa torácica, estabilização da coluna com a pelve. Por isso entram todos os músculos, desde os músculos que têm inserção lá embaixo, como o ilho costal lombar, que vai ter inserção aqui, o longuíssimo do tórax, que também vai ter inserção aqui, ou seja, lá no ilíaco posteriormente, né, até os músculos, então, que dão estabilização só lateral na caixa torácica, lateral e posterior na caixa torácica, como o nosso músculo ilho-costal do tórax. São todos músculos profundos, então, estabilizadores, né, da nossa coluna e da nossa caixa torácica como um todo aí. Esse aqui, então, como a gente já conhece, vista posterior, nosso músculo tríceps braquial. Nosso músculo tríceps braquial, como o próprio nome sugere, é um músculo formado por 3 ventres que se fundem para se inserir aqui no que a gente chama de olecrano da ulna, que é essa partezinha, então, esse ossinho posterior aqui da ulna. O que é importante a gente lembrar clinicamente aqui? Esse aqui é a nossa cabeça longa do tríceps braquial. Como eu posso perceber, a cabeça longa do tríceps braquial é a única porção do tríceps braquial que não sai do húmero. Que sai de onde? Da escápula. Então, é a única porção que vai ter função na escápula também, no ombro. Então, quando a gente pensa, qual é a função do tríceps braquial? Extensão de cotovelo. Ah, só extensão de cotovelo? Depende. Depende do quê? A porção longa vai ser extensora de cotovelo e extensora de ombro. Extensora de ombro junto com quem? Junto com a porção posterior do nosso deltoide. O deltoide posterior faz extensão de ombro, juntamente com a porção longa do nosso bíceps braquial. Por quê? Porque a porção longa do tríceps braquial se insere no tubérculo infraglenoidal. E aqui, então, as 3 porções em destaque. Porção longa, porção lateral e porção medial, tá? Do tríceps braquial. Então, 3 porções que formam uma aponeurose do tríceps braquial. Essa aponeurose do tríceps braquial vai se inserir, então, no olecrano da ulna posteriormente, tá? Principal função como um todo, extensão. Só que o sinergista deles é um músculo bem pequenininho, chamado de ancônio. O ancônio, então, ele vai ser um músculo extremamente pequeno, que vai sair, então, da nossa parte lateral, lá do nosso húmero, mais especificamente lá da parte, região posterior do nosso epicôndilo lateral, e depois ele vem também até a parte posterior do olecrano da ulna. O que ele vai fazer? O finalzinho da extensão. Então, ele ajuda o final da extensão de cotovelo, tá? Então, esse nosso ancônio aí vai ser um nosso músculo importante para a extensão de cotovelo, mas como sinergista, então, do nosso tríceps braquial. E aqui a gente vê um músculo bem grandão, que eu gosto muito de falar dele, porque o pessoal que trabalha muitas vezes em academia e tudo, acha que esse músculo aqui ele é um músculo estabilizador. Então ele é um músculo que aqui, o cara quando fortalece, é aquele músculo que, né, de posterior, que dá asa para a pessoa, né, que abre, né, acho que parece que o cara tem a cintura mais fina e depois ele fica mais alargado lá em cima. Esse músculo, então, é o nosso músculo latíssimo do dorso ou grande dorsal. Qual é a grande curiosidade dele? É que, diferente do que as pessoas pensam, ele é um músculo dinâmico do ombro.
Por quê? Porque todas as fibras se convergem, então ele é um músculo que a gente chama de um músculo convergente, classificado como convergente. O que é um músculo convergente? Ele é aquele músculo plano, mas que todas as fibras vão convergindo para um único ponto. E ele se insere onde, então? Ele se insere, então, na região lateral e posterior da epífise proximal do úmero. E ele vai fazer o quê? Ele vai puxar o úmero para trás, puxar o úmero para dentro e puxar o úmero, né, em rotação interna. Então, ele vai ser extensor, ele vai ser adutor e ele vai ser um rotador interno de glenomeral. Então, o nosso músculo latíssimo do dorso, ele é extensor, adutor e rotador interno de ombro, tá? Diferente, então, tá? Ele vai ter algumas funções diferentes, então, do nosso músculo peitoral maior, que vai ser o nosso músculo anterior. E aqui, tá? Quase fechando, tá? A nossa aula de hoje, a gente está vendo o nosso músculo, então, localizado lá embaixo, não tem função nenhuma com a nossa cintura escapular, mas ele tem uma função de estabilização, né, da caixa torácica e do tronco como um todo, que vai ser o nosso serrátil posterior inferior. Lá em cima a gente teve o serrátil posterior superior. O serrátil posterior superior, ele tem uma correlação direta com quem? Com os romboides, maior e menor, que ficam logo acima dele, mais superficiais que ele, e mais superficial do que os romboides, então, trapézio. Tá? Agora, lá embaixo a gente vai ter o serrátil posterior inferior. Qual é a função dele? Estabilização das últimas costelas, caixa torácica como um todo, tá? Principalmente das costelas flutuantes. Por quê? Porque as costelas flutuantes, então, são aquelas costelas que não têm articulação anterior. Então, eu tenho lá 11ª e 12ª costelas que saem, respectivamente, né, da 11ª e 12ª vértebras torácicas. Elas não têm, essas vértebras torácicas não têm fóvea costal transversa, porque ela não esbarra, e essas costelas terminam livremente. Então, elas não têm nenhuma articulação anterior. Então, elas são estabilizadas por quem? São estabilizadas pelo nosso músculo serrátil posterior inferior. Tá? E aqui um resuminho, tá, dos músculos aí, ou dos principais músculos que a gente estuda quando a gente está estudando, então, nossa cintura escapular e os músculos dos membros superiores. Só que, como a gente viu nessa aula de hoje, quando a gente está estudando, né, músculos do ombro, a gente não pode pensar só em manguito, só em supraespinhal, infraespinhal, subescapular, redondo menor, e quando a gente vai estudar dinâmico, a gente não pode pensar só em deltoide, bíceps e tríceps, né, e nos redondos. A gente tem que pensar o quê? Num todo. E mais importante, né, como eu sempre falo, mais importante do que estudar só os dinâmicos, só os superficiais, é você entender a relação dos superficiais com os profundos. Eu só consigo ter uma boa força distal se eu tiver uma boa estabilidade proximal. Triplo, mas se eu tiver falha, se eu tiver presença de osteófito, se eu tiver qualquer outra patologia, aí você vai ter que associar a função, aí você vai ter que associar o movimento, aí você vai ter que associar uma série de outras avaliações que vão precisar ser feitas para correlacionar a clínica com o achado. E uma coisa extremamente importante, eu tenho cada vez mais pedidos aqui no canal e casos clínicos aqui no canal. Olha, mas eu apresento isso, eu apresento aquilo, tenho uma dor disso, uma dor daquilo. Olha, eu fui no médico, fiz o exame, achei isso. Olha o laudo do meu exame. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: exames são complementares. Tá? Então, até quando a gente fala assim, exames complementares, o que é um exame complementar? Radiografia, um raio-x, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, um ultrassom, são exames complementares. Complementares a quem? Complementares à avaliação. Se você não tem uma avaliação, você vai complementar o quê? Eu nunca posso chegar a um diagnóstico preciso só através de um exame. Posso até acertar, mas o exame ele tem que ser complementar à clínica. Então, a primeira coisa que se faz, a avaliação. Por quê? Porque dentro dos exames, a gente tem o que a gente chama de achados radiológicos. Tá? Então, por exemplo, um osteófito. Um osteófito nada mais é do que uma má formação óssea. Essa má formação óssea ela pode aparecer dentro de uma articulação ou pode aparecer em qualquer outro lugar. Né? Os osteófitos mais famosos são aqueles que aparecem na coluna vertebral, que a gente conhece popularmente como bico de papagaio.
Poxa, Felipe, eu fui lá, fiz uma radiografia, estou cheio de bico de papagaio, e agora, o que eu faço? Sente alguma coisa? Não sinto nada, então não faz nada. Por quê? Porque aquilo é um achado. Você pode fazer um dia um exame de rotina e ter um achado, por exemplo, de mioma, mas não ter sintoma nenhum no útero, e aí se você não tem sintoma nenhum e aquele mioma está bem controlado, você vai fazer o quê? Nada. Né? Leva a tua vida, a vida que segue, aquilo é um achado. Eu posso achar hemangiomas no fígado. Fui fazer um ultrassom abdominal e achei alguns hemangiomas no fígado. O que são hemangiomas? São malformações vasculares dentro do fígado. Tem algum comprometimento da função? Nenhum. Então, se eu já tenho uma avaliação, eu estou pegando e pedindo, solicitando o exame para quê? Para correlacionar um achado do exame com um achado da minha clínica. Se não tem correlação, aquilo é um achado e acabou, ponto final. Agora, qual é o grande problema? É que muitas pessoas não fazem uma avaliação fidedigna e vão direto para onde? Para o exame. E aquilo que acha no exame ele vai tratar, mas não é necessariamente o problema da pessoa. Então, o que acontece? O tratamento não é eficiente porque você não está tratando o problema, você está tratando o achado. Tá? Então, importante, se a gente pensa na parte muscular, saber origem, inserção, função, inervação, vascularização dos músculos e avaliar músculo por músculo, grupamento por grupamento, sempre de profundos para superficiais, sempre de proximais para distais. Para aí sim, a partir do momento que eu acho alguma coisa ou alguma disfunção, eu levar em consideração se essa disfunção é a causa do meu problema, a causa da minha queixa principal do meu paciente ou não, ou se aquilo não tem correlação nenhuma e às vezes você vai só ajustar. E aí tem um olhar completamente diferente, que tem um olhar do fisioterapeuta, tem um olhar do profissional de educação física, que vai ter um olhar muito mais voltado à performance, muito mais voltado à prevenção de lesão, e tem um olhar do médico, que tem um olhar muito mais clínico, voltado para as patologias. Mas as estruturas são as mesmas, os testes ortopédicos e neurológicos são os mesmos, a forma que você vai interpretar e a visão que você vai ter em relação a cada uma dessas estruturas é que vai ser diferente, né? Mas é por isso que a gente tem que conhecer bem anatomia, fisiologia e a semiologia.